Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu deixar aqui um louvor aqui pronto, porque eu quero ter um momento com vocês agora em nome de Jesus, compartilhar daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Na semana passada, nós trouxemos uma palavra que falava sobre algo novo. Algo novo. E eu falei para todos vocês que essa semana nós iríamos continuar essa palavra. E essa semana eu fui surpreendido pelo Espírito com uma ministração. E isso veio ao longo de alguns dias. E nos últimos dias, foi passando a semana, sempre que eu vou pregar, eu começo a orar e a pedir a Deus desde a segunda-feira. E eu tinha preparado aquela palavra na semana passada, como ia ficar muito longa, eu dividi ela no meio. Mas logo na segunda-feira, o Espírito Santo começou a falar muito comigo nesse louvor da Midian Lima. Não pare. Deus conhece a estrutura, não pare. E eu fui recebendo esse louvor durante a semana, as pessoas foram me mandando, foram mandando vídeos, foram mandando áudio. Eu falei, Espírito Santo, o que é isso? E aí, no meio dessas ministrações, no meio de tudo isso, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração o seguinte: lance a rede novamente e aguente o quase. Lance a rede novamente e aguente o quase. Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7, eu vou ler na versão transformadora, diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, Pedro, o seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e começou a ensinar as multidões. Quando terminou de falar, disse para Simão Pedro: agora vá para onde é mais fundo. Em outras versões diz: vai para o mar alto. E dali ensinou as multidões: vá para o mar alto e lance as redes. Vá pescar. Pedro disse: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, porque o Senhor é que está mandando, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam cheios de peixe que quase afundaram. Quase afundaram, mas não afundaram. Oremos. Pai, essa é a tua palavra. Manifesta a tua palavra em nome de Jesus. Desde já, Senhor, eu neutralizo agora, Pai, todo espírito, Deus, roubador de palavra. Tudo, Deus, que quer, Deus, tirar a atenção. Tudo que quer, Deus, vai causar dispersão no meio dessa live agora. Deus, em nome de Jesus, que teus anjos agora, Pai, sejam ministradores da parte do Senhor. Deus, e que possam ministrar, Deus, em cada vida agora, destampando, Deus, os ouvidos espirituais agora, em nome de Jesus, para que possam, Deus, receber a tua palavra. Deus, eu me coloco na posição, Deus, de flecha. Deus, me saca da tua aljava, Deus, nessa noite. Deus, eu sou, Deus amado, teu vaso de barro. Então, Deus, faz o que o Senhor quer, que eu venha assumir e que o Senhor venha aparecer em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que aquele ditado que diz assim: o mar não tapa peixe. Se você já ouviu esse ditado, eu acredito que esse ditado nasceu exatamente aqui. O mar não tapa peixe. Entenda, Jesus chega e ele tenta pregar para a multidão. Então, Jesus vai encontrar a posição mais favorável para ele poder fazer isso. Então, ele sobe na proa, na ponta do barco,
para poder ficar com uma mais elevada e a multidão poder ouvi-lo melhor. E ele entra no barco que pertence a Pedro. E ele entra dentro desse barco. E quando ele termina de pregar para a multidão, ele olha para Pedro e fala assim: volta para o mar. Pedro estava lavando as redes, juntamente com seus companheiros. E Jesus fala para ele: volta e lança de novo a rede. E ele, sendo um pescador experiente, ele fala: Senhor, nós já pescamos a noite inteira e nada conseguimos, mas pela tua palavra eu vou lançar novamente. E quando ele vai para o mar alto, quando ele vai para as águas mais profundas, entenda isso: águas profundas, profundeza, profundidade, intimidade, é lugar onde Deus realiza milagre. Deus nunca vai realizar milagre no raso. Deus não realiza milagre onde as águas estão só nos arteiros, somente nos nossos pés, nas nossas canelas. Deus vai realizar milagre quando as águas estiver profunda. Enquanto você estiver sentindo o chão ainda, você tem o controle da situação. Mas quando Deus te leva para o meio do oceano, que você não consegue sentir o chão, que as suas pernas já estão bambas, é ali onde a mão de Deus vai começar a se manifestar. É ali onde o Senhor vai começar a trazer o autocontrole. É ali que Deus vai mostrar para mim e para você: eu sou o dono do mar. Deus não podia dizer para Pedro: lança a rede aqui. Ali era raso. Deus disse: vai para o mar alto. Vai para as águas profundas. E nós vamos aprender algumas lições dentro dessa palavra que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. E eu tenho certeza que não acabou ainda, porque eu sinto, hoje pela manhã orando por essa palavra, eu senti que ainda os próximos dias, Deus ainda quer me levar mais profundo ainda, para a gente poder provar, para que eu possa provar ainda mais esses milagres dele. E o interessante é que depois que a gente vê esse cenário, ele consegue lançar a rede e a rede vem cheia de peixe. E quando a rede está cheia de peixes, que eles vão puxar, água começa a entrar dentro do barco. E eu fui procurar em várias versões, e a palavra quase está presente em toda a versão, seja as versões mais antigas, as versões mais atuais, todas utilizam a mesma palavra, quase. O barco quase afundou, o barco quase afundou. Outras versões dizem o barco quase virou, outras dizem o barco quase veio a pique, mas a palavra quase estava presente. Você vai entender o porquê que eu estou enfatizando tanto quase. Dentro dessas lições que a gente pode aprender desse capítulo, a primeira coisa eu quero dizer para você que o exemplo arrasta. Pedro estava lavando as redes. Os outros estavam fazendo o quê? Lavando as redes também. Se Pedro estivesse guardando as redes, eu estaria guardando também. Por quê? Porque Pedro era o dono, Pedro tinha uma empresa de pesca, então Pedro era o líder. Nós olhamos e dizemos assim: Deus escolheu Pedro por quê? Jesus escolheu Pedro porque Pedro já tinha um instinto de liderança, Pedro já liderava, Pedro estava naquele contexto liderando. Você pode até não perceber, mas existem pessoas que se espelham em você, existem pessoas que observam você, e à medida que você vai remando, elas também vão remando, à medida que você vai falando, elas também vão falando. Não, o que é isso? Eu não faço nada, eu sou um simples membro. Mas tem alguém que observa lá, aquele fly que você posta, aquela frase que você posta, aquele louvor que você posta, tem alguém se espelhando em você. Tem alguém refletindo em você, preste atenção. Então quando Deus falar para você que é hora de você lançar a rede, e que quando você for lançar, outras pessoas vão lançar também. Sabe por quê? Porque Deus nunca faz algo para beneficiar somente uma pessoa. Quando Deus faz alguma coisa, Ele está pensando em beneficiar outros também. Então Ele também está pensando em beneficiar aqueles que observam você. Eles passaram a noite, nada pescaram. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Mas mesmo assim,
só voltaram pela manhã e continuaram lançando a rede. Eu tenho uma lição que eu aprendo com isso. Nós temos que parar com essa mania, que tudo que nós temos que fazer tem que estar associado ao prazer. Como assim, apóstolo? Parece que tudo que a gente faz está associado ao prazer. Se me der prazer, eu faço. Se não me der, eu não faço. Por exemplo, eu só fico na igreja se estiver indo tudo bem comigo. Eu só faço isso para Deus se eu fizer isso. Então a gente está acostumado a querer o milagre de Deus, mas a gente não quer ter o trabalho. Entenda uma coisa. Todo e qualquer que seja um milagre é precedido de muito trabalho. Deus sempre na sua palavra está dizendo, lá no livro de Provérbios, diz, vai ter com as formigas ao preguiçoso. O milagre é um resultado. O que você vai ganhar é resultado. Não existe milagre sem trabalho. Por que Deus manda Pedro lançando as redes junto com os outros? Porque Deus sabia que ele tinha passado a noite trabalhando. E mesmo que eles não pescaram nada, eles continuaram. E no outro dia, mesmo que eles não tivessem pescado, eles tinham voltado de novo para o mar. Porque era o trabalho deles. Entenda uma coisa, no seu trabalho secular, na sua vida profissional, por exemplo, se você tiver resultado, se você não bate a meta do dia, você vai no outro dia bater a meta. Mas quando a gente está fazendo um trabalho para Deus, a gente quer que tudo seja associado ao prazer, a gente quer que as coisas sejam associadas ao nosso benefício. Se está me dando prazer, se está sendo bom para mim, então eu continuo. Mas se está começando a apertar, se não tem peixe hoje, então Deus deixou de me abençoar. Eu venho pregando alguns dias sobre a saga do povo de Israel no deserto. Então, enquanto Deus abençoava, Deus era bom. Quando Deus reteu ali a bênção, Deus deixou de ser bom. Pare em nome de Jesus. Eu só fico nesse trabalho se eu estiver me sentindo bem. Eu só fico nessa relação se estiver me sentindo bem. Eu só fico nessa situação se eu estiver me sentindo bem. Deus está começando a trabalhar uma coisa em você. Entenda uma coisa. Pare de abrir mão, pare de querer guardar a rede, enquanto Deus está dizendo para você, volte para o mar alto, eu tenho mais peixe para você lá, mas enquanto você não for experiente em lançar a rede, Ele não vai mandar você voltar para o mar e você não vai ter como ver o milagre. Deus manda dizer uma coisa através dessa palavra, mesmo que você já tenha feito, continue fazendo a mesma coisa. Antes do milagre, tem muito hábito, tem muito trabalho, perdão. Para se tornar hábito, tem que se ter muita disciplina. Tem que ter muita disciplina. Interessante que eu vejo pessoas que dizem, eu quero ter uma vida de devocional, eu quero ter uma vida de oração, eu quero pregar como aquela pessoa. Deixa eu te ensinar uma coisa, querido. Quando eu fui perguntar uma vez para minha mãe na fé sobre como ter uma vida de oração, ela olhou para mim e falou, ore. Eu disse, mãezinha, mas como eu faço para ter uma vida de oração? Se o Paulo estiver ligado aí na live, vai lembrar da nossa querida irmã Aldeni, minha mãe na fé. Não tinha uma vez que a gente não chegasse lá, que ela não colocava a gente para orar. E a gente orava com vontade, sem vontade, a gente orava pouco, a gente orava muito. E tem uma coisa que eu nunca esqueci, ela disse assim, no dia que você não tiver um pingo de vontade de orar, dobre os seus joelhos e fique pelo menos 1 minuto lá. E se eu posso te dar um conselho para você, não vai ser todo dia que você vai ter vontade de orar. Mas se você não fizer da sua vida um hábito, se você não tiver disciplina, isso não vai virar um hábito. Se você não tiver disciplina, isso não vai virar um hábito. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter dias que você vai ter vontade de orar meia, 1 hora. Vai ter dia que você não vai conseguir orar 5 minutos. Vai ter dia que você não vai ter vontade nenhuma de orar. Sabe o que você vai fazer nesse dia que você não tem vontade de orar? Dobra teu joelho e lê um salmo. Dobra teu joelho e lê um capítulo. Vai acostumando o teu corpo, vai acostumando a sua alma, vai acostumando o teu espírito a ter uma disciplina com Deus. Deus, Ele vai abençoar. Deus, Ele abençoa Pedro e pede para Pedro lançar a rede novamente, porque Deus via em Pedro um coração obstinado e disciplinado ao trabalho.
Você quer ter hábito de ler a Bíblia? Leia com ou sem vontade. Hoje eu não estou com vontade, eu leio, apóstolo, mas não serve de nada ler. No outro dia você lê de novo. Não tem problema. Não, hoje eu vou ler 2, 3 capítulos porque hoje eu estou com vontade, amanhã eu estou sem vontade. Aí você passa 2 dias sem vontade. Não, leia um capítulo por dia. Mesmo que você não tenha vontade, faça um esforço, vai ali, concentra, vai lá, volta novamente. Coloca uma coisa no teu coração. Por trás de todo milagre tem um histórico de investimento. E aqui eu não quero fugir da palavra, mas eu quero dar só um pequeno exemplo. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. Sofria 12 anos de uma hemorragia. E ela pensa o seguinte: se tão somente eu tocar. Uma mulher que passa 12 anos sangrando, como é que ela consegue se manter viva? O livro de Lucas vai dizer que ela gasta tudo que tinha com médicos. Então significa dizer que aquela mulher tentava, ela fazia algum tipo de tratamento, ela cuidava de alguma coisa, ela cuidava de alguma forma, da vida dela, da saúde dela, para que ela pudesse se manter ali, firme, até o dia que Jesus chegou. Ela precisava ter ali algum tipo de tratamento, na alimentação, seja o que for. Mas sabe o que eu acho interessante? Naquele tempo, todo mundo tinha a associação do milagre da fé dentro de uma caixinha, encaixotado, em quadrado. Todo mundo acreditava que Jesus tinha que tocar para poder o milagre acontecer. O milagre só vai acontecer se ele me tocar. É tanto que você vê no histórico dos milagres sempre as pessoas pedindo para ser tocadas e não tocando. E pela primeira vez aquela mulher rompe com a tradição e ela pensa o seguinte: se tão somente eu tocar. Então ela mantém uma certa distância. E a distância que ela mantém de Jesus é a distância de um braço. Então ela calcula, se tão somente eu tocar, então ela tem a distância de um braço. Se eu tocar, eu vou ficar curada. Ela rompe naquele exato momento com tudo que ela pensava, que tudo que a sociedade dizia que ela precisa ser tocada. Ela disse: não, eu vou tocar. Sabe qual é que está a distância hoje do teu milagre? Está a distância de você romper com aquilo que você acreditou. Até hoje, que Jesus só se manifesta, o milagre só vai se manifestar se o mar se abrir, o milagre só vai se manifestar se acontecer dessa forma. Eu só vou crer que se for o Senhor, se eu ver o câncer saindo, eu só vou crer se for o Senhor. O milagre hoje está à distância de uma mão. Você é capaz? Sabe da onde vem o teu socorro? Da onde vem o teu milagre? A distância de um braço. É quando você pede ajuda, é quando você pede socorro. E quando aquela mulher toca, imediatamente ela fica curada. Jesus sente que dele saiu virtude. E os discípulos dizem: mas mestre, a multidão te aperta. E você pergunta: quem te tocou? Jesus já sabia. E Jesus só faz virar para ela e dizer: mulher, grande é a tua fé. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente continua, enquanto o milagre da gente não chega, a gente precisa continuar trabalhando. Enquanto o seu milagre, enquanto o meu milagre não chega, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar trabalhando. Se ainda não chegou o trabalho dos seus sonhos, você vai continuar fazendo os seus serviços, os seus pequenos serviços, mas você não vai ficar simplesmente esperando que o milagre caia do céu. Enquanto a sua cura não chega, enquanto o seu milagre completo não chegar, não rejeite o tratamento, procure outro médico, vá se tratando, vá cuidando, até que esse milagre chegue. Entenda como é que as coisas funcionam. O cooperador Rian aqui estava falando sobre a calculadora de Deus que é diferente da nossa. Não é só a calculadora de Deus que é diferente da nossa, o tempo de Deus é diferente do nosso, a forma de Deus manifestar é diferente do nosso. Nós vamos acreditar que Jesus, eu preciso de uma cura, então me cura. Não, você precisa ir atrás, você precisa buscar, você também precisa fazer um esforço. Deus não tem pacto. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Eu não posso simplesmente abrir mão do que Deus quer para mim e fazer aquilo que eu quero e aí querer só os benefícios de Deus. Minha mãe sempre costuma dizer: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Acho que você deve ter escutado isso na sua casa. E aí você pensa que Deus como pai vai ser diferente, você quer os benefícios de Deus, mas você não quer as regras da sua casa. O filho pródigo queria os benefícios do pai, mas não queria as regras da casa. Rompa hoje
que você acha que diminui você, a desvantagem que você acha que afasta você, é exatamente o que Deus vai usar para que o seu milagre possa se manifestar. A partir de hoje, para de se lamentar, para de lamentar que está sangrando, para de se lamentar que não tem peixe, para de se lamentar que as coisas estão acontecendo, começa a fazer alguma coisa, começa a se movimentar aí, para que o teu milagre comece a chegar. Todo milagre é precedido de um grande trabalho, nunca esqueça disso. Aquela mulher teve um grande esforço. O cego de Jericó, ele clamou, ele foi atrás. Deus não vai fazer milagre no raso. Deus não vai fazer milagre enquanto seus pés estiverem sentindo a terra. Deus não vai fazer milagre com você deitado na sua casa. Deus vai fazer milagre com você quando você ousar, quando você se mover, quando você sair da sua zona de conforto. Voltando para o texto, Jesus manda eles voltar para o mar alto. E eles lançam a rede. Glória a Deus pela palavra ele lançou. Pedro não é bobo. Pedro está convivendo e Pedro está vendo os milagres que ele fez. E Pedro diz: mestre, pela minha experiência não tem peixe hoje, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus está dizendo para alguém nessa noite, Deus está falando exatamente isso. Você já tentou todas as alternativas, você já tentou de todas as formas, mas hoje eu digo para você, vai de novo, tenta de novo. Mas apóstolo, se eu não tenho noção, já fiz 40 dias de jejum, faz 40 dias de jejum de novo. Mas apóstolo, já fiz jejum de Daniel, faz jejum de Daniel de novo. Mas apóstolo, já fiz jejum de rede social, faz jejum de rede social de novo. Vai agora respaldado pela palavra do mestre. Vai agora pela palavra. Volta agora pela palavra. Quando eles chegam, eles puxam a rede. E a rede está cheia de peixes. Só que quando eles puxam a rede, e a rede está cheia de peixe, que a rede começa a rasgar, duas coisas acontecem nessa hora. Duas coisas. A primeira, começa a entrar água no barco. E a água entra no barco de uma certa forma que o barco quase, se você estiver perto de alguém aí, diga assim, quase. Quase não é o fim. O barco quase virou, mas não virou. O barco quase quebrou, mas não quebrou. Sabe como é o quase? Você já usou muito isso? O quase? Menino, fiquei sabendo que tu quase morria. É, quase. Eu estou vivo. Fiquei sabendo que tu quase não passava. É, mas eu passei. Estou aqui. O quase é um estágio que eu posso dizer que o salmista fala lá no Salmo 23. É o vale da sombra. É o quase. Eu não sei que quase você está hoje. Sabe quando é que acontece o quase na nossa vida? O quase só acontece, ou muitas vezes acontece, quando nós estamos cumprindo uma palavra da parte de Deus. Como é que Deus me manda para o meio do mar? Como é que Deus me tira toda a minha estrutura? Como é que Deus tira todo o meu chão? Como é que Deus me coloca no meio do oceano? Agora eu não sei para onde ir, eu estou completamente sem controle. E aí quando eu estou indo pela palavra dele, foi ele que mandou, foi ele que me colocou aqui, ele me colocou nesse barco, ele me colocou nessa situação. E agora quando eu tomo posse daquilo que ele me deu, quando eu tomo posse da palavra que ele falou, aí começa a vir e a entrar água. Eu vou ser mais específico para você que não está entendendo. Você clamou tanto pela salvação da sua família, mas a salvação está entrando por uma porta e a doença está entrando por outra. Você clamou tanto por essa cura, a cura está entrando por uma porta, mas o desemprego está entrando pela outra. E às vezes você fica sem entender como é que Deus me manda para uma situação e no meio dessa situação tudo isso acontece. O quase não é o fim, o quase é só um start para o seu começo. E se você aguentar esse quase, se você aguentar esse quase, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. O trabalho é comigo, mas o resultado é com Deus. Até coloquei água aqui, pode tomar água. Vou aproveitar e tomar também. Quem pode dar um glória aí na live?
Eu até coloquei aqui em negrito quando eu estava escrevendo. É muito complicado Deus mandar fazer aquilo que a gente já estava fazendo. Deus manda a gente fazer aquilo que eu já estava fazendo. Deus manda assim, jejua, mas eu já estou jejuando. Ore, mas eu já estou orando. Lê a palavra, mas eu já estou lendo. Mas eu não estou vendo o resultado. E Deus está mandando dizer para alguém hoje: continua o jejum, continua na leitura da palavra, continua buscando, continua ouvindo louvor, continua fazendo isso. Senhor, mas eu já fiz, mas faz de novo. Senhor, mas eu já fiz, mas faz de novo. Faz pela palavra. Em nome de Jesus, recebe hoje essa palavra no seu coração. Lança as redes novamente. Agora lança pela palavra. Aleluia. Mas eu já perdoei, Deus. Perdoa de novo. Mas eu já perdoei. Perdoa de novo. É tão complicado, né? No meio dessa quarentena toda, a gente faz uma live de culto. E aí, às vezes, muitos de vocês estão esperando aí uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Aí Deus manda um apóstolo aqui, que passou a semana sendo lapiado, só para chegar aqui e dizer: faz de novo, ore de novo, lê a palavra de novo. Agora é sobre a tua palavra. Sabe o que você vai começar a fazer amanhã? Senhor, eu estava jejuando, mas pela tua palavra eu vou jejuar novamente. Senhor, eu estava fazendo o meu devocional já, mas pela tua palavra eu vou fazer novamente. Enquanto você não vê o resultado, continue. Enquanto você não vê o resultado, lance, obedeça. Vá pela palavra. Aleluia. Todos os homens e mulheres da Bíblia passaram por um quase. Davi quase morreu, mas não morreu. Elias quase fica paralisado pela depressão, mas não paralisou. Quase. Jeremias quase morreu. Apóstolo Paulo quase morreu. Jesus quase morreu. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Quase. É muito complicado a gente estar debaixo de uma palavra quando a nossa estrutura começa a dar sinais que não vai aguentar. Pesquisando sobre essa palavra, tem umas versões que diz que quando a água entra dentro do barco, o barco começa a estalar, a fazer barulho. O barco começa a dar sinais que vai quebrar. E eu quero hoje, em nome de Jesus, falar para você que o barco hoje representa a minha e a sua vida. E está entrando água. Hoje eu acordei com a cooperadora Gi, mandando aquele louvor da harpa para mim: solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. O barco está estalando. A estrutura, a sua estrutura, o seu corpo, o seu físico, o seu emocional, está começando a dar sinais desse dia que não vai aguentar. Está dando sinais esses dias que vai quebrar. Está dando sinais esses dias que vai partir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que o barco fosse para o mar alto, quem estava no barco? Quem estava no barco? Jesus. Olha que interessante, Jesus entra no barco de quem? De Pedro. Jesus prega em cima do barco, Jesus está pisando no barco, Jesus está sentindo a estrutura. Jesus está sentindo a estrutura e está dizendo: vai aguentar. Quase vai virar, mas não vai virar. Jesus está sentindo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus só te coloca no mar alto depois que Ele sabe que a tua estrutura vai aguentar o que Ele está preparando para mim e para você. Então, se está entrando água, se o teu barco está estalando, se está dando sinais que você não vai mais aguentar, Ele manda dizer hoje: ei, antes de você entrar dentro dessa situação, antes de você entrar dentro dessa tribulação, antes de você entrar dentro dessa preocupação, antes de você entrar dentro desse processo, eu, Senhor, já pisei dentro da tua estrutura e cheguei à conclusão que você vai poder suportar sim. Aleluia. Quer ver resultado? Então você precisa aguentar o quase.
E por último, eu quero falar sobre a lição, que é a outra lição que eu aprendo dessa palavra. Eles estavam puxando a rede. E quando eles estavam puxando a rede, eles viram que a rede começou a rasgar e que eles não iam mais aguentar. E a Bíblia diz que ele faz sinal para o barco que estava mais próximo. E veio outro barco. E os outros pescadores ajudaram eles a puxar. Preste atenção, você está no mar alto. Deus preparou algo muito tremendo para você. Mas hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. E eu disse, Deus, é isso mesmo que eu tenho que dizer? Deus falou, é isso mesmo. E a palavra que eu quero finalizar hoje dizendo para você é: você precisa aprender a confiar em algumas pessoas. Você precisa voltar a confiar nas pessoas. Não é todo mundo que eu estou falando, mas existem pessoas que vão ter que te ajudar a puxar a rede. Vai ter gente que vai ter, preste atenção, vai ter momentos que você não vai aguentar sozinho, você vai ter que fazer sinal para alguém, você vai ter que pedir oração para alguém, você vai ter que pedir ajuda para alguém, você vai ter que dizer, olha, vem aqui. Ontem à tarde eu não estava me sentindo muito bem de saúde, estava com muita dor de cabeça, estava me sentindo mal, e a minha tia estava passando ali, e eu falei assim, vou pedir para minha tia fazer uma oração por mim. Ligue para alguém nessa quarentena. Se você está sentindo que você está pirando diante da situação, se você está no mar alto, você está dizendo, eu não entendo nada, apóstolo, eu estou fazendo o que Deus mandou fazer, nós estamos cumprindo em casa, nós estamos fazendo isolamento, a gente está orando, a gente está buscando, e eu não entendo que agonia é essa na minha cabeça, não entendo que tribulação é essa que eu estou passando. Deus está dizendo hoje, aguenta firme esse quase, você não vai virar. Está entrando água dentro do barco, mas você não vai virar. Preste atenção, pede ajuda. Pede ajuda, levanta a mão aí e pede ajuda. Assim como aquela mulher que estava para o milagre dela poder acontecer, a distância estava de um braço, faça sinal hoje. Faça sinal, mande mensagem, diga para alguém, eu preciso conversar, desabafe com alguém, chame alguém. Eu sei que você tem amigos, e pode ser que tenha amigos longe, pode ser que você tenha aquela pessoa que você confie, mas vai ter alguém perto que vai te ajudar dentro desse processo. Eu anotei algo aqui, eu quero ler para você. Para viver o que você tem que viver, tem que aprender a dividir, tem que aprender a confiar em alguém. Pessoas precisam te ajudar. Você precisa confiar em algumas pessoas. Você está vivendo debaixo de uma palavra. Deus colocou pessoas à sua volta, porque elas são parte daquilo que Deus te entregou. Está na hora de você confiar em algumas pessoas. Não largue a rede. Continue segurando, ó. Continue segurando a rede. Foi Deus que mandou? Tá difícil, tá entrando água dentro do barco. A tua estrutura, você está dizendo para você mesmo, eu não vou aguentar. Eu estou trazendo essa palavra com muito temor e muito tremor de Deus, porque Deus falou para mim, Alan, não prega ainda sobre o passado, eu trago essa palavra porque essa semana eu preciso falar com gente, porque tem gente segurando a rede que não está mais para não suportar mais, aqui a rede está começando a rasgar, a água está entrando e você dizendo, eu não vou mais suportar, a minha estrutura não vai aguentar essa mudança, a minha estrutura não está aguentando essa metanoia, a minha estrutura não está aguentando essa tribulação, a minha estrutura não está suportando tudo isso. E Deus está falando, faz sinal para alguém. E aí, essas pessoas que Deus está plantando aí perto de você, vai segurar a rede junto com você e vai conseguir trazer para dentro do barco aquilo que Deus prometeu para você e vai ajudar você a voltar ao encontro do Mestre e vai voltar, e você vai voltar vitorioso, você vai voltar vitoriosa crendo no que Deus fez através de você. Se você estiver perto de alguém aí, fale para alguém. Não largue a rede, não solte a rede e diga para essa pessoa, eu vou te ajudar a segurar a rede e o teu barco não vai virar. Diga isso, não solta a rede, eu vou te ajudar a segurar a tua rede e o teu barco não vai virar. Quando você estiver cansado, eu já ministrei sobre isso aqui na igreja. Quando você estiver cansado
Você precisa aprender a descansar e não a desistir. A palavra de Deus vai mexer na tua estrutura, mas não vai te arrebentar. Quem está me acompanhando aí no devocional, rumo à intimidade com Deus, os 40 dias, vocês estão vendo, né? O quanto as palavras estão remexendo a nossa estrutura. Estão remexendo com a nossa estrutura. Mas não vai nos quebrar, porque a palavra vem para mexer. O que você está vivendo, está vindo para mexer na tua estrutura. Está instalando a tua estrutura, mas não vai quebrar. E quando eu estava, hoje de manhã eu acordei com essa frase, e eu quis incluir aqui. Não peça a Deus para pisar no freio, peça a Ele para te ensinar a passar a marcha. Existem veículos por aí que estão precisando de ser passado a marcha. Tem gente aí dirigindo de terceira e o carro está pedindo a quarta. O Espírito de Deus está mandando falar para pessoas nessa noite. O teu corpo está na terceira marcha, mas o teu espírito já está na quarta. Pede para Deus para poder atualizar aí o teu corpo junto com o teu físico, com o teu emocional, com o teu espiritual. Alinha a marcha, escuta o que o teu espírito está pedindo aí. Não pisa no freio, ao contrário, pede para o Senhor te ensinar a passar qual é a marcha agora para poder o teu carro funcionar. O quase te ameaça, o quase te perturba, mas não determina. Jesus está olhando hoje para o seu barco e está dizendo: ei, eu só te coloquei no mar alto, eu só te coloquei no meio de tudo isso, porque eu pisei na tua estrutura antes. Eu entrei dentro da tua estrutura. O Senhor entrou dentro da tua estrutura, e por Ele ter entrado dentro da tua estrutura, Ele está dizendo: vai aguentar. Vai estremecer, mas vai aguentar. Vai fazer sinal que vai quebrar, mas não vai quebrar não, vai aguentar. E o que Deus está dizendo hoje para você é: você lançou a rede, você está começando a ver resultado. Cuida, pede ajuda. Não passa por isso sozinho não, que vai vir gente para poder ajudar a você puxar essa rede. Não sei como vai ser essa ajuda. Não sei se vai ser alguém da igreja, não sei se vai ser alguém do trabalho, não sei se vai ser alguém de fora, não sei se vai ser mais de uma pessoa, mas peça ajuda. Porque a tua estrutura Ele conhece. Amém? Glória a Deus.